Dr. Marcelo Valdir Monteiro. Antes de começar a entrevista, primeiramente, professor, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia para o senhor. Obrigado por atender o jornalismo da Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Uma enorme satisfação poder estar aqui e dialogar um pouquinho com os seus ouvintes. Tá certo. Antes de eu chamar a matéria, bom dia, Francisco Palhato. Tudo bem com você? Bom dia. Você tem uma matéria para preliminar. Olha, eu estou até tentando conectar a nossa Thaís Romão, porque ela fez algumas colocações aqui que talvez não sejam dentro da linha jurídica aquilo que a gente tem como ciência. Então nós vamos tentar conectá-la também e localizar o ouvinte da Jovem Pan a que se deve o convite ao Dr. Marcelo Valdir Monteiro, que é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Sorocaba. Então vamos à matéria que elucida um pouco este caso da X de Elon Musk. Vamos lá então. Nunes Marques, bloqueio do X é tema sensível. O ministro do Supremo deu prazo de 5 dias para a PGR e a Advocacia Geral da União se manifestarem a respeito do caso. A reportagem do Sistema Jovem Pan Sat é de André Anelli. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, alega que o tema envolvendo a suspensão do X, o antigo Twitter, é sensível, gera repercussão para a ordem pública e social e que existe uma controvérsia constitucional. Essas declarações constam em um despacho dado pelo ministro a respeito de 2 ações que tramitam na Suprema Corte. Uma é do Partido Novo, que contesta a decisão de suspender o X. E a outra é da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona a multa de R$50 mil para quem burlar o bloqueio do X usando meios tecnológicos como a VPN, a rede virtual privada. Ainda pelo entendimento de Nunes Marques, devido à sensibilidade do caso, o julgamento deve ser feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro deu prazo de 5 dias para que a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestem sobre as ações do Partido Novo e da OAB. O X foi bloqueado no Brasil na sexta-feira da semana passada por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A alegação é que a rede social não apresentou um representante legal no Brasil para eventualmente responder demandas judiciais. Na última segunda-feira, a primeira turma do STF decidiu por unanimidade manter a decisão de bloquear o X no Brasil. A tendência é que o julgamento no plenário, defendido por Nunes Marques, também acabe mantendo o bloqueio da rede social. O Supremo Tribunal Federal não divulgou quando o julgamento deve ser realizado. De Brasília, André Anelli. Bem, muito mais do que a primeira pergunta ao Dr. Marcelo Valdir Monteiro, para você que está ligando agora a Jovem Pan e o YouTube, ele é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Sorocaba. Dr. Marcelo, como é que o senhor poderia desenhar um pouco essa história para que depois, eventualmente, nós pudéssemos questionar, mas há liberdade, liberdade não só de imprensa, mas liberdade de expressão, estão tolhendo o nosso direito. Então, independente disso, se isso é verdade ou não, eu queria que o senhor nos desenhasse um pouco toda essa história na sua cronologia. Muito bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Vamos inicialmente contextualizar esta situação ante o nosso Estado Democrático de Direito. Nós vivemos numa sociedade onde existe o império das leis. Então, pouco importa quem é o governante, nós devemos obediência às leis. Existe uma hierarquia nas leis. Nós temos no topo a norma constitucional, nossa Constituição Federal, e as leis federais que devem ser obedecidas por todos. No caso de uma decisão judicial, esta decisão judicial ela precisa ser cumprida. Você pode questionar a decisão judicial por meio dos recursos cabíveis, no entanto, ela deve ser cumprida. E o que aconteceu com o X foi que ele sistematicamente veio desrespeitando as decisões judiciais. Então, como uma medida coercitiva, a justiça brasileira determina o bloqueio desta plataforma. Isso já foi feito anteriormente
inicialmente com outras plataformas, não só WhatsApp, com o não foi? X. O WhatsApp, a gente brinca que vira e mexe, vive caindo, né? Justamente por causa dessas decisões judiciais, porque são descumpridas as decisões judiciais. Existe a possibilidade de recurso quando você não concorda com uma decisão. O que não pode ser feito é afrontar a decisão judicial e torná-la motivo de chacota, querer desrespeitar as decisões judiciais. Então, para isso que existem medidas coercitivas, como, por exemplo, aplicação de multa diária e, num extremo, derrubar a plataforma, que foi o que aconteceu com o X. O que o senhor analisaria no mérito? Aí a gente é absolutamente correta a sua colocação de que a ordem judicial cumpre-se, questiona-se, há recursos para tal, enfim, este é o caminho, não o caminho do jus esperneandi, como a gente diz, né? O grito não é no grito, né? Não é no desrespeito de um investidor internacional querer determinar ou mudar as regras constitucionais de um país. Aliás, não somos uma república de bananas. Mas as pessoas estão entendendo muito, e aí na questão da polarização de direita e esquerda nesse país, de que nós estamos tolhindo a liberdade de expressão. Isso aqui é uma ditadura. No mérito, qual a sua análise, doutor Marcelo? Esta posição do Supremo Tribunal Federal foi adotada porque inicialmente foi determinado ao X, né, antigo Twitter, que ele bloqueasse um perfil específico, citando inclusive o nome das pessoas que era para ter o perfil bloqueado. E parece que ligadas ao 8 de janeiro. Isso. Na questão Exato. Estava assim, analisando ali crimes de associação criminosa, crimes de desrespeito ao Estado democrático, e com isso tentou-se intimar o X para que retirasse do ar estas pessoas que estavam aí fazendo e divulgando informações falsas. O X se esquivou, diz o seu dono, né, de fato, que não ia cumprir essa decisão judicial, e aí entrou Foi multado. Foi multado e insistiu nisso e tentou medir forças com o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro, ele está preso às leis. Um juiz, um ministro, ele não pode inventar leis. Ele cumpre aquilo que foi aprovado pelo Poder Legislativo. E o nosso Poder Legislativo tem todo um arcabouço de leis estabelecendo estas medidas que foram adotadas. Então, primeiro, se aplica, tenta informar o X que é para ele retirar da plataforma determinadas pessoas. O X descumpre isso, o seu dono, o presidente, né, diz em redes sociais que não vai cumprir essa determinação. O X, novamente, intima, aplica multa diária no caso de descumprimento. Essa multa diária que inicialmente foi fixada em R$50 mil, para vocês terem ideia do tamanho do descumprimento, já estava, quando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, em R$18 milhões. Ou seja, por várias vezes houve a solicitação para que se retirasse isso do ar. O X descumpriu todas estas solicitações, todas essas determinações do Supremo e acabou, então, não restando outra opção ao STF que não derrubar a plataforma. Houve também uma preocupação com a prisão, porque naquele momento ainda existia, no momento da multa, no momento do pedido de retirada, havia um representante legal do X aqui no Brasil. E, por medo de prisão, ele foi retirado, ele foi excluído do nosso território para evitar prisão. Houve a tentativa, na decisão, inclusive o ministro relata isso, que houve a tentativa de intimação do representante do X, quando foi então certificado no processo que esta pessoa não representava mais o X. E é importante, Kiko,
lembrar aos seus ouvintes que a nossa legislação, ela determina que qualquer empresa que atue no Brasil precisa ter um representante. Precisa ter um representante para quê? Ora, para receber eventuais decisões, intimações do Poder Judiciário, para que você possa dar andamento ao processo aqui no Brasil, que atender não precisa aos seus clientes, né? Isso, que na não parte precisa ir para o exterior, né? Exato, não toda é a só parte uma questão comercial. jurídica, mas comercial, né? Sim, exatamente. Conflitos comerciais, né? Se resolve tudo com a intimação de um representante aqui no Brasil. E um representante no Brasil, Kiko, não é precisa ter um corpo jurídico, precisa ter aí toda uma organização. Não, é uma pessoa com procuração da empresa. E um endereço. E o endereço, exato. É isso só que precisa. Quer dizer, não fazer isso é afrontar demais. E aí que eu acho incrível, professor Marcelo, a gente vê deputados que fizeram leis, ou no mínimo que sabem que foi do seu poder que emanou determinadas leis, questionarem a aplicação da lei pelo magistrado. Pois é, e a lei E aí você fica uma gritaria em rede social com quem não entende nada, falando besteira todo dia e toda hora. Exato, a legislação é clara nesse sentido que precisa ter um representante. Como tentou se localizar, foi informado, inclusive, pelos advogados das empresas coligadas ao X, que aquela pessoa não era mais representante, que não representava mais o X, então o Poder Judiciário precisa fazer valer as suas decisões. Para fazer valer as suas decisões, não restou outra alternativa que não fosse derrubar a plataforma. É importante relembrar também que basta cumprir a decisão que muito provavelmente se retorna tudo ao normal. Simples assim. Simples. É claro que vai depender ainda pagar de decisão multa, né? judicial, tem que pagar a multa. E veja que o X, a empresa que é a potência que é no mundo, teve penhorado dos 18 milhões que se tentou, apenas 2 milhões de reais numa conta e R$ 66 em outra conta. Então, obviamente, ficou bem clara essa tentativa de fugir da aplicação da lei brasileira. Então, com isso, o ministro Alexandre de Moraes adotou uma posição que aí existe um pouquinho, sim, de discussão no Poder Judiciário, que foi bloquear os bens até esse valor estabelecido da Starlink, que seria uma outra empresa do Elon Musk. Existem precedentes, tanto na Justiça do Trabalho como na justiça na área tributária, permitindo, quando você tem um conglomerado de empresas, que se bloqueie bens de outras empresas que pertençam ao mesmo grupo. E é amplamente sabido que a Starlink tem como acionista majoritário o Elon Musk e a X, o dono, e ela está o cumprindo, Star né? Musk. Ela vai cumprir, né? Ela vai cumprir. Ela vai Por quê? cumprir. Porque aí a Starlink é uma situação bem diferente do X. O X a gente percebe que é meio que vaidade É o do canal Elon dele, Musk. né? É o brinquedão dele. Isso, é o brinquedo dele. Agora, a Starlink é diferente. A Starlink tem inúmeras aplicações financeiras no Brasil, tem uma atuação muito importante, não só para o agronegócio, como também para quem reside em locais mais distantes, com relação às antenas, né, de acesso, na Amazônia, Pantanal, no próprio litoral. Então, existe um interesse financeiro muito grande da Starlink aqui. Então, eu acredito que o Elon Musk não vai fazer brincadeiras como ele fez com o X. A própria mudança de nome, né, já fica... Olha, eu vou tentar aqui, porque assim, as pessoas fazem as críticas sobre o caráter pessoal e, de uma maneira mais simples, eu expliquei durante a semana este posicionamento que o professor Dr. Marcelo Valdir Monteiro, professor da Faculdade de Direito de Sorocaba, professor de Direito Constitucional, está falando, né? Que simples assim, no meu representante legal, pago a multa, está de volta. 18 milhões para o Elon Musk não é nada, é uma piada. Aí ele fazer uma ameaça, se o aí vem o aspecto de querer usar o canal. Se o presidente Lula gosta de andar de avião de carreira, sabe, ele não está ameaçando o Brasil.
Ele está ameaçando a instituição presidente da República. Ele está afrontando as nossas autoridades. Ele está desrespeitando. Aqui em casa resolvemos nós. Lá de fora, ele vai palpitar na África do Sul, que ele é sul-africano, cidadão americano. Ele vai palpitar lá. Muda as leis lá. Aqui quem muda a lei é aquele que é votado pela senhora, pelo senhor, pelo jovem, para ser deputado e senador, e que faz leis. E depois o judiciário, escolhido também pelos seus representantes, presidente da República ao longo de todos os anos, escolhendo os seus ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona. Agora, eu queria fazer uma pergunta de caráter, não sei se técnico, mas aí pessoal, depois eu vou passar a palavra para o nosso Castor. O que o senhor acha da postura do Alexandre de Moraes? Porque aí vem aí de encontro com o que as pessoas falam, o Xandão exagera, ele não cumpre lei. As pessoas nem conhecem lei, nem conhecem o direito a ponto de falar que ele cumpre ou não a lei. Ele é uma figura que não fecha o olho para tomar decisão. Ele não é omisso, ele é um juiz, ele é um ministro da Suprema Corte muito firme. Antes todos fossem muito firmes nas suas decisões. Como é que o senhor acha a postura do Alexandre de Moraes? Se ele poderia ser duro ou ter uma postura midiática menor? Como é que o senhor acha, né? Porque antigamente não tinha tanto ministro da Suprema Corte dando entrevista, participando de evento social. Isso tudo mudou, né, nesses últimos anos, inclusive de redes sociais. Como é que o senhor analisa essa postura do Alexandre de Moraes e da Corte de maneira geral? Hoje a gente costuma brincar, Kiko, dizendo que você pode não conhecer quem são os 11 jogadores da seleção de futebol, mas você sabe quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Então vejam que mudou bastante. É verdade. Não sei se porque a seleção tá ruim das pernas, né, ou por causa aí justamente dessa facilidade que se tem ao acesso de informação. Então, os ministros, obviamente, têm um pouco da vaidade deles também, então querem externar a sua posição, mas nesse aspecto, o ministro Alexandre de Moraes, no que se refere ao bloqueio e à derrubada da plataforma do X, ele agiu de forma correta. Tem um ponto ali na decisão dele que acredito que houve aí um exagero e que talvez o Pleno do Supremo Tribunal Federal venha a reformar, que foi no que se refere à aplicação da multa de R$50 mil para quem eventualmente utilizar o X pelo VPN. O que é esse VPN? O VPN é um provedor de internet utilizado por muitas empresas, principalmente que precisam de uma segurança um pouco maior e que é sediada fora do país. Você consegue acessar o X por esta plataforma e aplicar uma multa de R$50 mil para quem não é envolvido no processo, não é, quem não tem relação direta com este processo, isso parece um pouco exagerado, tanto que a própria Ordem dos Advogados do Brasil já entrou com um pedido para que seja derrubada essa multa de R$50 mil para quem eventualmente vier a utilizá-lo. Agora, nada impede, obviamente, que quem utilizou, mas utilizou de forma a falar mal, a cometer crimes contra a honra, a divulgar informações falsas, vai responder civilmente, criminalmente, como qualquer pessoa. Mas aí tem no direito ao contraditório e ampla defesa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta o Adriano Castor. Vamos direto? Vamos no intervalo comercial? Vamos direto. Então, com o Adriano Castor. Professor, só lembrando, ele tem o professor vai atrasar hoje a aula. Moçada, eu já fui aluno da FAD há 33 anos atrás, vocês esperam aí. Assiste, tem um telão maravilhoso na sala de vocês, tá? Que eu sei. É verdade. Tá? Você liga aí. Gente, liga o telão, estão tendo aula por aqui hoje na Jovem Pan. Vamos lá. Doutor, só que assim, o senhor falou a respeito da multa, a OAB falando a respeito do VPN. O VPN, eu entendo assim, é uma identificação do usuário para que ele está usando aquela rede social ou está usando a internet. No caso da utilização do VPN, ele está burlando essa identificação, ele está dando uma identificação de outro lugar. Isso não é contra a lei?
Isso não, isso é utilizado inclusive por questões de segurança para muitas empresas. Então é um procedimento comum, usual. Eu não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer, mas parece que existe uma limitação em relação ao próprio bloqueio das plataformas por parte do VPN. Então, outros provedores conseguem bloquear, por exemplo, o acesso ao X. O VPN não consegue. Então, é uma questão técnica que precisa verificar. Tanto que quando o Poder Judiciário expede as decisões, ele expede as decisões na medida do possível, de acordo com o aparelhamento técnico. Você tem, por exemplo, a determinação de que fosse bloqueado o perfil daquelas pessoas específicas determinadas na decisão judicial em 2 horas. Obviamente, até se intimar todos, você não consegue efetivamente, a partir da expedição da decisão, em 2 horas está tudo fora do ar? Não está. Assim como quem é usuário do X percebeu, alguns já não estavam mais tendo acesso, outros estavam tendo acesso ainda. Caindo, por quê? Né? Porque era de outro provedor. Então, cada um tem a sua limitação técnica, mas conseguem cumprir as decisões judiciais. O VPN, não sou técnico, né, mas acredito que parece que tem um problema aí que ele não sei se consegue cumprir essa decisão. As empresas que têm contrato para funcionamento, elas têm um sinal bom. Eu já visitei a China e na China não tinha Instagram. E para acessar o Instagram e Facebook, você tem que entrar no VPN. Só que o VPN cai. Diferente daquele que tem contrato e que precisa, por uma questão de sigilo e segurança do seu próprio negócio, ter esses canais específicos. Eu gostaria de abordar um tema que eu tento levar a nossa entrevista para o mais popular, para o entendimento mais popular, e a gente ouve muito, né? Eu já tentei falar, mas não adiantou, professor. Então, por isso que eu preciso do seu entendimento, porque ele pode, obviamente, ser diferente, às vezes, da linha de pensamento da gente. As pessoas falam, o Supremo está legislando, o Supremo está decidindo. Bom, no meu entendimento, nós temos a seguinte situação. Nós temos um sistema partidário, pluripartidário, com muitos partidos. É um exagero de partidos. Então você pega um partido que tem um deputado, tem 3 deputados no Congresso de mais de 500, e ele perde no voto. Às vezes aquilo que está se propondo realmente tem interesses que não são do Brasil. O Congresso Nacional não está muito preocupado com o Brasil, ele está preocupado com as suas emendas e aonde eles vão indicar as emendas, e olha lá como esse dinheiro vai ser utilizado. Ninguém está preocupado com o Brasil não, tá? De deputado lá nós temos uma minoria que está preocupada com o Brasil, está preocupado com seus interesses pessoais. Brasília é um banco de negócios. Mas os partidos que às vezes não têm os seus interesses dentro da votação conseguido, ou qualquer cidadão que não concorda, ele vai e toma um posicionamento e chama a justiça. E o Supremo não pode negar a jurisdição. Como também qualquer cidadão que vê, por exemplo, nós vamos falar de minorias, vamos falar das questões de gênero, que o Congresso não votou, mas se um cidadão comum colocou aquele tema, não pode negar a jurisdição, ele tem que decidir. No máximo ele pode dizer o seguinte, dá um tempo para o Congresso discutir aquela causa. Agora, se ele não discutir, muitas coisas que avançaram nesse país foi pela omissão das casas legislativas. O Supremo Tribunal Federal, ainda sem Alexandre de Moraes em muitos dos casos, tomou decisões. Como é que funciona? Como é que é o funcionamento constitucional da Corte? E se que isso que eu falei tem a ver, ou que o senhor pudesse melhor explicar? Sim, é exatamente isso. O Poder Judiciário, toda vez que é acionado, seja por quem for, ele precisa dar uma resposta para essa pessoa, para esse jurisdicionado. E o Poder Judiciário, ele trabalha com as leis que são postas, com as leis que são feitas pelo Poder Legislativo. No entanto, se chega a uma determinada situação, num caso específico, onde não existe uma lei regulamentando aquela situação, cabe ao Poder Judiciário decidir. Ele não pode se omitir. Para isso, inclusive, existem casos extremos,
tecnicamente o mandado de injunção e a de impromissão. Então, normalmente o Poder Judiciário informa o Poder Legislativo para que o Poder Legislativo legisle, para que ele adote, então, uma posição sobre aquele tema. E muitas vezes o Poder Legislativo ele está preocupado com outras coisas que não cuidar aí do interesse do cidadão. E não legisla. E o Poder Judiciário precisa fazer valer, então, aquela sua decisão. Então, ele adota uma posição que nós chamamos de posição concretista, onde ele vai ter que resolver e coloca ali como que deve funcionar. Regulamenta naquele caso específico. Mas isso por omissão do próprio Poder Legislativo, que deveria agir e não age. Muito bem, Castor. Da minha parte, eu estou insatisfeito porque eu queria falar mais umas 2 horas. Eu não tô Aí já falaram o seguinte, que eu fui para a China, fui por uma viagem com história, conheci a muralha da China, estudar terracota. Diz que agora só falta eu ir para Venezuela, Cuba e Nicarágua, Coreia do Norte e outras ditaduras. Muito bem, é isso, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu também, viu, Kiko? Estou insatisfeito, acho que eu poderia falar mais, mas o professor tem aula. Obrigado, professor. Parabéns. Olha, a gente está vendo uma transformação. Ontem teve Michel Temer na faculdade, isso, né? Foi legal. Ontem, o professor Michel padrinho do Alexandre de Moraes. É verdade, é padrinho dele. Mas a faculdade fez uma reforma sensacional. Nosso diretor Gustavo Gazola está de parabéns pelo trabalho que vem realizando e fica o convite a todos para conhecerem lá a nossa Faculdade de Direito de Sorocaba. A reforma, na verdade, ela não vem acontecendo só na parte estrutural, que é fundamental. Hoje nós estamos assim, INSPER, GV, nós estamos numa estrutura até de estilo de Harvard, de sala e tecnologia. Mas mais do que isso, a gente está com um time de professores muito atualizado. Eu acho que isso a FAD, não adianta um prédio, a hora que você fecha a porta vazio, ele não é nada. Uhum. Uma instituição de educação, ela só toma vida na hora que os alunos entram na sala e que os mestres estão lá para poder fazer toda a diferença, e a gente sabe que isso acontece na FAD. Sem dúvida, agradeço bastante a confiança de todos. Obrigado. Falamos com o professor Marcelo Valdir Monteiro, professor de Direito Constitucional da FAD de Sorocaba.